Calorosas saudações e Francisco Louçã, a ser eleito novamente para o Parlamento, arrisca-se a ter mais presenças parlamentares do que o número de vezes que eu já pedi like nos meus vídeos. Portanto, vamos apanhá-lo. Portanto, meus amigos, metam like neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 70 mil subscritores e partilhem também nas vossas redes sociais. Tem o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ora, o que é que se passa? Francisco Louçã está novamente integrado nas listas do Bloco de Esquerda ao Parlamento, à Assembleia da República, e arrisca-se, diria eu, a ser eleito. Portanto, vamos, sem mais demoras, ver mais aprofundadamente. Ora, como podem ver, Francisco Louçã regressa às listas do Bloco e será cabeça de lista por Braga. Francisco Louçã, economista, 68 anos, regressa assim às listas do partido mais de uma década desde a última vez, em 2011. Foi o escolhido para encabeçar a lista do partido nas legislativas por Lisboa, na altura em 2011. Ora, antes de vermos isto mais aprofundadamente, porque há aqui mais em baixo para ler, mas isto por um lado pode ser positivo para o Bloco de Esquerda, mas ao mesmo tempo significa mau sinal. Normalmente quando os partidos tentam reavivar figuras históricas, como é o caso do Francisco Louçã, no ponto de vista partidário do Bloco de Esquerda, isso não é bom sinal. Eu recordo que o CDS fez exatamente a mesma coisa a quando do início do fim do CDS enquanto partido único. Obviamente que agora integra a AD, mas com muito menos propensão eleitoral do que tinha, por exemplo, na altura com Paulo Portas há 10 ou 15 anos atrás. Não é? Portanto, agora tem 2 deputados, na altura com o Portas tinham 17, 18, à volta disso, não estou em erro, mas próximo dos 20 deputados. Portanto, é uma diferença significativa. E quando o CDS começou essa queda, por volta de 2019, passam de 17 para 5 deputados, começam a tentar reavivar figuras históricas, chamar de volta Paulo Portas, Nuno Melo torna-se líder, que já era, enfim, chamaram novamente o Manuel Monteiro, se eu não estou em erro. Portanto, várias foram as figuras que se aproximaram novamente do núcleo duro do CDS para reavivar o partido. Isso foi extremamente notório na altura. E a mesma coisa parece-me estar a acontecer no Bloco de Esquerda neste momento, ou seja, numa altura em que o partido está na modo baixo, porque, enfim, há 2 eleições consecutivas que não conseguem passar dos 5 deputados, tendo em conta que vieram do melhor resultado de sempre, com 19, e passam para 5, é uma perda eleitoral grande. Agora tentam fazer um pouco a mesma estratégia que o CDS fez ao início da sua queda, reavivar as figuras históricas. E o Louçã é a mais histórica delas todas, no caso do Bloco de Esquerda. Aqui em baixo, o antigo coordenador do Bloco de Esquerda, Francisco Louçã, foi este sábado indicado para encabeçar a lista do partido pelo ciclo eleitoral de Braga nas legislativas antecipadas de maio, voltando a ser o candidato mais de uma década depois. O nome do histórico bloquista consta da proposta de candidatos aprovada este sábado por unanimidade pela Assembleia Distrital de Braga, à qual a agência Lusa teve acesso e que terá que ser ratificada pela Mesa Nacional de domingo, órgão com o poder para decidir o primeiro quinto dos deputados nos círculos com mais de 3 deputados. Normalmente é sempre assim nos partidos, só que um à parte. No processo de decisão, não em todos, mas em termos de lugares elegíveis, segundo o critério de seleção de deputados, normalmente há sempre uma determinada percentagem que é entregue às distritais, aos núcleos internos do partido, e depois outra que é entregue ou ao líder do partido ou então à Comissão Política Nacional, à Direção Nacional, ou então exclusivamente ao líder. Eu, por acaso, fiz um trabalho, não quero aprofundar muito isto aqui, mas entre a comparação dos estatutos do Chega na altura em 2020 e pouco e o PS, e isso, por acaso, tinha diferenças interessantes do ponto de vista partidário. Francisco Louçã, economista de 68 anos, regressa assim às listas do partido, mais de uma década depois. Em 2011 foi o escolhido para encabeçar a lista do partido nas legislativas por Lisboa, afastando-se da coordenação do partido no ano seguinte. É importante perceber aqui uma coisa: Braga, enquanto distrito, é o quarto distrito, terceiro ou quarto, com mais deputados a serem eleitos. Lisboa e o Porto são os primeiros, e eu depois não sei nestas eleições quem é que tem mais, se é Setúbal ou é Braga. Nas últimas, Setúbal tinha 19, Braga tinha 18. Portanto, há a probabilidade do Francisco Louçã conseguir ser eleito para o Parlamento, consoante o resultado eleitoral que o Bloco de Esquerda tenha nestas eleições. O Bloco de Esquerda normalmente tem maior tendência eleitoral em Lisboa e no Porto, do ponto de vista de eleição de deputados, e também em Setúbal. Se eu não estou em erro, se o Bloco repetir o resultado que teve agora em 2024, em termos da eleição de deputados para o Parlamento, o Louçã creio que não é eleito, porque eu creio que o Bloco elegeu 2 deputados em Lisboa, 2 deputados no Porto e 1 em Setúbal, que é a Joana Mortágua, se eu não estou em erro. Atenção, se não estou equivocado. Creio que a Marisa Matias foi pelo Porto mais outro deputado ou outra deputada,
a Joana Mortágua por Setúbal e o Fabián Figueiredo e a Mariana Mortágua foram por Lisboa, se eu não estou em erro. Portanto, se o Bloco repete o resultado, eu creio, atenção, que o Francisco Louçã não é eleito. Contudo, Francisco Louçã tem maior propensão mediática e pode efetivamente ajudar o Bloco de Esquerda a ter um melhor resultado e capitalizar eleitoralmente. Portanto, é possível que isso aconteça. E esta questão de não se colocar em Setúbal é porque já lá está a Joana Mortágua, um nome forte, e portanto Braga, sendo o quarto distrito com mais deputados, é colocado lá. A meu ver, é uma jogada inteligente do Bloco de Esquerda. Antigo líder do Partido Socialista e do PSR, Partido Socialista Revolucionário, Louçã foi coordenador do Bloco de Esquerda entre 2005 e 2012 e um dos rostos mais mediáticos dos bloquistas. Eleito deputado 5 vezes, em 99, 2002, 2005, 2009 e 2011, sempre por Lisboa, foi também candidato às eleições presidenciais de 2006, ficando em quinto lugar. Ele, na altura, não teve um resultado mal de todo, teve mais do que 5%. Creio eu, não foi mal de todo para a dimensão que o Bloco de Esquerda na altura tinha. Em número 2 na lista do Bloco de Esquerda, aprovada este sábado na Distrital de Braga, surge Ricardo Cerqueira, professor e músico, trabalha atualmente no Conservatório de Música do Porto, é deputado municipal de Vila Verde, em Braga. Segue-se na lista no Berta Grilo, 52 anos, pronto, isto agora já vem mais relacionado com aquilo que são os lugares do Bloco de Esquerda, sem desprimor, não é? Mas não importa tanto para o conteúdo do vídeo. E depois temos aqui em baixo, segundo fonte partidária adentro à Lusa, o Bloco de Esquerda está a ponderar indicar também Luís Fazenda e Fernando Rosas. Era aquilo que eu estava a falar, ou seja, parece uma CDSização do Bloco de Esquerda. Embora eu acho que a situação do CDS na altura era mais grave, mais prejudicial do que a do CDS em 2019, 2020, por uma simples razão, é porque o CDS tinha um partido a emergir para o substituir ideologicamente naquele espaço ideológico, o Chega. O Bloco de Esquerda, mais ou menos. Há o LIVRE, mas o LIVRE não tem a dimensão eleitoral que o Chega conseguiu atingir. Se bem que, verdade seja dita, eu tenho a expectativa que o LIVRE consiga um resultado superior àquele que teve nas últimas eleições, há um ano atrás. O Rui Tavares é muito competente. O Rui Tavares veio do Bloco de Esquerda, atenção. Não é? O Rui Tavares, do ponto de vista político-estratégico, é um osso duro de roer, atenção, muito competente do ponto de vista parlamentar. Luís Fazenda e Fernando Rosas, ambos históricos fundadores do Bloco, para encabeçarem listas nestas legislativas em Leiria e Aveiro. Notícia avançada pelo Expresso esta semana. Dificilmente serão eleitos, principalmente em Leiria, que é claramente uma zona muito virada, mais virada à direita, até do Aveiro, diria eu, mas também depende das vezes. Mas aqui se eu digo que o Louçã poderá eventualmente ser eleito, aqui é mais complicado. O Bloco de Esquerda elegeu pela primeira vez em Aveiro, Braga e Leiria nas legislativas de 2009, como podem ver, só 10 anos depois de terem entrado para o Parlamento. Nas últimas eleições legislativas, em março do ano passado, o Bloco elegeu 5 deputados, está aqui exatamente, 2 por Lisboa, Mariana Mortágua e Fabián Figueiredo, e foi a quinta força política mais votada, com 4,36% dos votos a nível nacional. Reparem que o Louçã em 2006, obviamente que são eleições diferentes, mas o Louçã em 2006 como candidato presidencial, sendo o Bloco um partido relativamente recente, com apenas 6, 7 anos, teve um resultado superior àquilo que a Mariana Mortágua conseguiu enquanto coordenadora do Bloco ano passado. Portanto, são sinais dos tempos. De acordo com os estatutos do Bloco de Esquerda, compete à Mesa Nacional, sobre proposta das Assembleias Distritais e Regionais da Comissão Política, decidir sobre a primeira candidata ou candidato das listas à Assembleia da República e Assembleias Legislativas Regionais, no caso de círculos eleitorais com até 3 deputadas ou deputados, ou sob o primeiro quinto de candidatas e candidatos nos restantes círculos. Isto é mesmo por nós, é a linguagem dos candidatos, e eles fazem mesmo questão de acrescentar os dois, não é? Portanto, o masculino e o feminino. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou na semana passada, numa comunicação ao país, que as eleições legislativas antecipadas vão realizar-se a 18 de maio, na sequência da crise política que levou à admissão do governo PSD-CDS-PP, que viu a sua moção de confiança chumbada no Parlamento. E, portanto, é isto. Honestamente, não acho que seja mal jogado por parte da Mariana Mortágua, se querem que vos diga. Não acho que é mal jogado do ponto de vista estratégico, mas ao mesmo tempo é sinal que o Bloco de Esquerda está a entrar numa crise de desespero. A partir do momento em que é preciso ir buscar as velhas figuras, entre aspas, para reavivar o partido, isso normalmente não é bom sinal para aquilo que se avizinha. Posso estar equivocado, mas a história diz-nos isto. Digam-me a vossa opinião nos comentários, o que acham sobre isto, se concordam, se discordam, se acham que é uma boa escolha por parte do Bloco de Esquerda, se não acham. Digam-me a vossa opinião, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais, ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.